Don't let yourself be hurt this time. So cry now, baby, cry. Cry, baby, cry. So cry, baby, cry now, baby, cry. So cry now, baby, cry. Cry, baby, cry. Cry now, baby, Oh, sometimes I Podemos, Renata. Hum. Olá, muito boa noite. O meu nome é Renata e nessa gestão eu estou como presidente do Departamento de Enfermagem da AMIB e estarei aqui hoje com vocês mediando este encontro. Portanto, sejam todos muito bem-vindos ao webinar Sarcopenia da Prevenção à Reabilitação na UTI, uma iniciativa da AMIB que sempre busca trazer projetos inovadores de maneira interdisciplinar. Eu aproveito para iniciar convidando aí os nossos moderadores a entrarem, estarem conosco, e eu aproveito também para agradecer o Dr. Diogo Toledo, a diretoria executiva e o time AMIB por esta iniciativa. É muito importante, pessoal, nós destacarmos que o sucesso da campanha, ele depende do envolvimento de todo o time interdisciplinar, porque quando as decisões e as condutas elas são discutidas em conjunto, com uma troca real de conhecimento, nós conseguimos muito mais êxito. E é exatamente isso que a campanha busca e o que pretendemos trazer hoje para vocês nesta web. Então, vão entrando, sintam-se em casa, vamos ter aí momentos para discussão, para pergunta através do chat, do Q&A. E um fator importante que eu gostaria de comentar aqui, enquanto os nossos convidados estão aí abrindo as câmeras, é que quando eu alinhei com o doutor Diogo Toledo a participação do Departamento de Enfermagem, né, que nós seríamos responsáveis pela letra C na campanha, então aí a quarta letra, eu pensei que para o sucesso na mnemônica, nós precisaríamos da comunicação entre a equipe, né, de pensarmos que o quesito segurança do paciente, eficiência e também a personalização da assistência, consequentemente, precisaríamos trazer todos os departamentos, né? E por isso, na letra C, hoje, nessa nossa web, nós discutiremos o como checar fatores de risco
para a sarcopenia. Como identificar e gerenciar esses fatores de risco modificáveis, e também vamos discutir um pouquinho sobre os fatores de risco não modificáveis, que incluem aí síndrome da resposta inflamatória sistêmica e também outras comorbidades. Por isso, nós decidimos convidar todos os departamentos multidisciplinares da AMIB para contribuírem com a nossa letra C, com checar fatores de risco. E eu acredito que compreender e abordar esses fatores de maneira interdisciplinar pode nos ajudar muito mais a mitigar aí o impacto da perda muscular. Então, vamos iniciar, acho que já contei um pouquinho aí como vai ser a nossa dinâmica, e nós vamos iniciar esse encontro com o Dr. Cleiton Mello. Eu vou abrir aqui para eu ler a titulação do Cleiton. Cleiton, ele é professor doutor, mestre e doutor em enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialista em terapia intensiva, urgência, emergência e gestão de ensino superior. Ele é chefe do departamento e coordenador do curso de enfermagem na PUC Minas, Coração Eucarístico. Ele é enfermeiro do Hospital Metropolitano Odilon Barrens e é membro do departamento de enfermagem da SOMIT e é aí o nosso vice-presidente do departamento de enfermagem da AMIB. Então, Cleiton, seja muito bem-vindo. A nossa ideia é que o Cleiton traga uma apresentação falando sobre os fatores de risco. E após a apresentação dele, e vocês podem já ir aí conversando conosco pelo chat ou pelo Q&A, nós vamos trazer colegas, pessoas, amigos muito especiais que vão estar conosco nessa noite também. A fisioterapeuta Laura Machado. A Laura é nossa convidada, é do Departamento de Fisioterapia da Sociedade Terapia Intensiva do Rio Grande do Sul. Ela é fisioterapeuta da Unimed Vale dos Sinos, com especialização em terapia intensiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrando em ciências pneumológicas também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, Laura, bem-vinda, muito obrigada. Também vamos ter aí conosco o fonoaudiólogo Elkin Alonso. O Elkin, ele é graduado em fonoaudiologia pela Universidade Santander, especialista em motricidade orofacial, especialista em disfagia orofaríngea domiciliar e hospitalar, é mestre em tecnologia da informação e gestão em saúde e é fonoaudiólogo da UTI do Hospital Moinhos de Ventos, em Porto Alegre. Então, muito obrigada, seja bem-vindo também, Elkin. Vamos ter também a nutricionista, a Ellen Franzoni, ela que é integrante do Departamento de Nutrição da MIB, nutricionista titulada em Nutrição Clínica e Nutrição em Terapia Intensiva pelas BRAM. Tem título de especialista em Nutrição Interal e Parenteral pela Braskem, é mestre e doutor em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, obrigada, bem-vinda também, Ellen. Quanto odontologia, contaremos aí com a Camila Freitas. A Camila é cirurgiã dentista, doutora pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora dos serviços de odontologia hospitalar das unidades Einstein, em Goiás, e do Hospital Geral em Goiás, e é a presidente do Departamento de Odontologia da AMIB. Obrigada, Camila. E também contaremos com a Marcele Maia, Marcele que é psicóloga hospitalar pelo CRP, especialista em psicologia da saúde e hospitalar, tem pós-graduação em neuropsicologia, é mestre em psicologia da saúde, coordenadora dos serviços de psicologia do Hospital Santa Lúcia Norte, da Rede DOR da Regional Brasília, e é membro do Departamento de Psicologia da AMIB. Então, todos muito bem apresentados, bem-vindos, obrigada por estarem conosco. E, Cleiton, a palavra é sua. Muito obrigado, Renata. Prezados colegas, boa noite a todos que estão nos escutando aqui nesse momento. Eu agradeço o convite, a confiança, e será muito bom esse momento. E Renata já introduziu aquilo que eu falarei, que é um pilar principal, que é o trabalho em equipe, é o plano terapêutico, e como que todos nós, enquanto equipe multi da UTI, poderemos trabalhar
né, na prevenção, especificamente, na verificação de fatores de risco, diante das demandas que nós temos com os pacientes críticos nas unidades de terapia intensiva. Vou projetar aqui a minha apresentação. Um minuto. Ok. Todos estão vendo minha tela, né? Ok. Estamos sim. Então, é muito importante, quando nós estamos falando aqui, existe uma campanha da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, né, que ela promove, na verdade, a conscientização e políticas que possam ser adotadas como estratégias de intervenção em cada unidade, desde a prevenção até a reabilitação do paciente na UTI. Nosso foco, então, é falar de sarcopenia. Eu não tenho nenhum conflito de interesses em relação a esse tema. E eu gostaria de chamar a atenção, e até cito aqui, né, parte de um material que a Renata compartilhou comigo, nós temos muito como referência em terapia nutricional Dr. Toledo Diogo, né, Diogo Toledo, e é importante porque, quando a gente fala de sarcopenia, a definição inicial é de que sarcopenia ela é uma perda de massa, força e função. Quando eu penso nesses distúrbios neuromusculares que se desenvolvem devido à internação na UTI, eu tenho essa interface que traz com que esse paciente tenha um grande potencial de perda muscular na UTI. E por que isso nos interessa? Quando nós estamos falando de sarcopenia, perda muscular e outros distúrbios até de base que o paciente tem até antes da admissão na UTI, isso pode aumentar as complicações, aumentar o tempo de permanência e prejudicar até a reabilitação pós-UTI na linha de cuidado destes pacientes. É algo que eu acho muito importante de falar sobre isso, quando eu fui convidado para abordar sobre esse tema, refletindo até na própria unidade que eu trabalho e no corpo de enfermagem, eu acredito que grande parte dos profissionais, especificamente de enfermagem, tem pouco envolvimento ou até mesmo conscientização sobre o papel que eles têm em relação à sarcopenia, à mobilidade e à funcionalidade dos pacientes na UTI. Então, trouxe aqui de início esse conceito de experiência, porque o que a gente debaterá aqui com vocês é justamente focar na experiência do paciente, lembrando que grande parte dos pacientes que entram na UTI hoje, eles já entram com várias comorbidades, muitos pacientes idosos, já com algum grau de dependência, e muito mais do que falar em cura, a gente fala em cuidado num processo de melhoria clínica, de tratamento daquele quadro agudo que ele entrou na UTI, e lembrando que a satisfação do paciente, né, ela vai estar ligada a uma série de componentes como cuidado centrado e a segurança assistencial, que refletem diretamente no desfecho clínico. Então, tudo que nós discutiremos aqui hoje, ele tem uma relação muito forte com qualidade, com segurança, com processo de trabalho e as habilidades e competências de cada profissional dentro da equipe multi. Quando nós estamos falando do mnemônico da própria sarcopenia, e é isso que nós debateremos aqui hoje, com o nosso time de debatedores que estarão aqui dentro de cada categoria profissional, até apontando qual que é a sua expertise e qual a contribuição maior que cada profissional pode trazer para essa demanda. O S de screening, né, em que eu vou filtrar, eu vou rastrear, identificar todos esses pacientes que eu tenho que implementar medidas de prevenção e reabilitação. O A de avaliar a força. O R, realizar a avaliação da massa muscular. O C, que é o nosso foco aqui hoje, checar fatores de risco e principalmente intervir na prevenção da sarcopenia. A letra O, nós trabalhamos a otimização hidroeletrolítica. O P, nos correlaciona com a proteína. O E com exercício, o N com nutrientes específicos, o I com a investigação da disfagia e o A assegurar a continuidade de cuidado. Por esse mnemônico, nós já conseguimos identificar ações de toda a equipe multi que trabalha na UTI.
desde o processo diagnóstico, da avaliação fisioterápica, nutricional, da farmácia clínica, da nutrição, do suporte de terapia nutricional que esse paciente terá, e com os recursos e as tecnologias que nós temos hoje em prol do paciente crítico. E eu chamo bastante atenção para a última letra do A, que é a transferência de cuidado, porque de nada adianta termos uma UTI de alta performance, que nós temos metas, protocolos específicos de manejo da equipe, para que quando esse paciente saia da UTI, ele vá para uma unidade de internação ou até mesmo o segmento ambulatorial, que esse pacote de medidas não tem segmento. Então, a gente entende que a prevenção do paciente com a sarcopenia, ela começa desde a melhora de quadro de saúde e de funcionalidade antes da entrada do paciente na UTI, todo o seu manejo clínico durante a internação na UTI e a preparação para a alta, até que nós discutiremos aqui o nosso papel de manejo clínico, antecipação de alta, porque a permanência prolongada na UTI é um fator de risco e deletério para a sarcopenia. Então, focaremos aqui hoje com o debate de todos os colegas que estão presentes e vocês que estão assistindo serão fundamentais com a letra C do protocolo, que é checar fatores de risco. Quando nós estamos falando dessa sarcopenia aguda, nós temos aí fatores pré-existentes, né? Quando o paciente ele é idoso, ele tem uma idade avançada, os pacientes que já chegam pré-internação de UTI, com resistência anabólica, inatividade, má nutrição. E aí, quando nós estamos falando de má nutrição, não é somente de baixo peso, é de desnutrição também qualitativa em relação a vitaminas e micronutrientes. A sarcopenia crônica, e dados estatísticos dessa campanha mostram que, previamente à internação à UTI, cerca de 20% até 70% dos pacientes que são admitidos podem já ter uma sarcopenia crônica. Assim como a farmácia clínica, a polifarmácia, pelo uso do tratamento de doenças crônicas com a polifarmácia, que também são fatores predisponentes. E, quando admitimos esse paciente na UTI, no hospital como um todo, nós temos vários fatores que precipitam aí durante essa hospitalização, como a resposta inflamatória sistêmica, né? Os pacientes que podem ter, pelo próprio diagnóstico, como eventos cardiovasculares, o AVC, a doença torácica, pacientes pós-operatórios e o próprio processo de redução do aporte calórico e nutricional adequado pelas agudizações e intercorrências que os pacientes têm. Nós sabemos muito bem, e eu falo porque eu trabalho com a enfermagem há 25 anos, eu sou de uma época em que a enfermagem comunicava ao médico na UTI diarreia e a primeira conduta era suspender a dieta, sem nenhum monitoramento, sem nenhum acompanhamento de retorno precoce ou a não interrupção, entendendo que isso, em grande parte das vezes, não está associado à terapia nutricional e às medidas de prevenção que são feitas. Nessa apresentação inicial, eu preocupei em apontar para vocês algumas publicações e alguns estudos e até mesmo o nosso trabalho em equipe e como que nós poderemos manejar esse processo. Esse é um artigo que ele fala, né, do estilo de vida e fatores que o paciente possa cursar com a sarcopenia nesse momento de fragilidade. E aí, o primeiro ponto a ser debatido, a gravidade e a intensidade da síndrome da resposta inflamatória. Um outro ponto importante é a duração da hospitalização e o tempo de ventilação mecânica. Isso são critérios importantes, porque quanto maior o tempo de hospitalização e VM, o paciente aumenta o risco de infecção, como PAV, ele aumenta a sarcopenia, ele perde a funcionalidade e a própria sarcopenia faz com que esse paciente tenha um prejuízo no desmame da ventilação mecânica. E o processo de degradação proteica fisiopatológico na sarcopenia, ele aumenta proporcionalmente por quantos mais dias esse paciente fica internado na UTI. Um outro ponto é a desnutrição e a ingesta proteico-calórica inadequada. E aí nós chamamos muita atenção hoje do perfil de profissionais, principalmente intensivistas, que trabalham na UTI.
Nós queremos profissionais, especificamente médicos, nutricionistas, que entendam de terapia nutricional ao paciente crítico. E aí a importância do nutrólogo nesse processo para dar suporte, monitorar e checar. Existe um abismo em muitas UTIs entre o que está prescrito, previsto e determinado e aquilo que efetivamente é administrado e absorvido pelo paciente. Ainda assim, nós temos várias interrupções desnecessárias, prolongamentos de suspensão de terapia nutricional e até uma dificuldade de conhecimento técnico científico de muitas pessoas que dão plantão em UTI. Daí a importância da especialização, da titulação e da atuação específica com conhecimento e práticas e habilidades dentro desse contexto. Como eu falei com vocês, um percentual de 20% até 70% dos pacientes já podem ter uma fragilidade pré-existente, uma doença crônica e já uma sarcopenia crônica também. Então, quanto maior essa fragilidade e comorbidades, maior é o impacto da sarcopenia durante a internação na UTI. Temos fatores que não são modificáveis, como Renata adiantou na introdução, sobre a idade avançada, que o envelhecimento está associado especificamente a uma menor reserva muscular e uma maior vulnerabilidade à atrofia induzida pela doença crítica. E aí eu gostaria de chamar a atenção aqui, no último ponto, que, na verdade, ele traz uma série de indicadores que nós podemos monitorar e ter protocolos, que eu citarei alguns, especificamente que a enfermagem atua, né, dentro do padrão de rotina nas UTIs. Descompensação metabólica, como a acidose metabólica, o uso de beta-bloqueadores, bloqueadores neuromusculares, corticosteroides, a hiperglicemia, que muitas vezes ela é consequência do quadro crítico e da disfunção orgânica desse paciente, além de toda uma cadeia de resposta de disfunções hormonais, neuroendócrinas, que também contribuem para a perda muscular em paciente crítico. Então, eu não poderia deixar de trazer aqui e lembrar a todos vocês que nós sempre discutimos muito, até nos nossos congressos de UTI, sobre aquele bundle, o ABCDF, que agora, né, nós preferimos falar com um termo que a própria Sociedade Americana de UTI aponta, que é a liberação da UTI. Eu tive o prazer, no ano passado, de participar desse curso como convidado aqui na SOMIT, que é a Sociedade Mineira de UTI, um curso que está sendo liderado aqui pelo Dr. Leandro, e é muito importante porque ele é um curso conduzido pela equipe multi. Nós temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, e a nossa intenção é de que cada vez mais profissionais sejam capacitados pela UTI Liberation, que é essa liberação do paciente, que é uma filosofia especificamente para libertar os pacientes da UTI. E esse processo, ele envolve também letras de um mnemônico, como o A, de avaliar, prevenir e controlar a dor, o B, de testes de despertar espontâneo e testes de respiração, o C, dos protocolos e a redução máxima possível de sedação e a priorização de analgesia para pacientes críticos, o D, no protocolo de delírio, do manejo de prevenção e tratamento do delírio e o reconhecimento com habilidade, a letra E, da mobilização precoce, e o E, do envolvimento e empoderamento da família. E aí já apontamos uma crítica, que é uma grande dificuldade hoje para várias UTIs, principalmente em serviços públicos, de permitir que a família esteja mais presente, de discutir, até mesmo nas corridas beira-leito, com a presença da família, aquilo que é importante para o paciente, aquilo que lhes preocupa, e que vai, inclusive, interferir no processo de experiência do paciente. Então, quando eu penso, né, como é que a enfermagem, especificamente a nossa área, que é o maior contingente de profissionais em UTI, pode atuar? Como exemplos bem práticos, e não daquilo que poderia ser feito, daquilo que nós já fazemos, e não é um trabalho só da enfermagem, é uma equipe multiprofissional na UTI. Por exemplo, o manejo, né, da avaliação de confusão mental na UTI. Eu não vou detalhar aqui a escala, né, que é o método do CAN-ICU, mas observem que inúmeros pacientes, quando ele tem, na verdade,
inatenção, nível de consciência alterado, pensamento desorganizado. Com um conjunto de fatores, ele pode ter o delírio, e esse delírio, ele prejudica o desmame, prejudica a mobilidade, ele favorece algo que é muito comum na UTI, que é a contenção mecânica, física de pacientes, que reduz mobilidade, piora de desfecho clínico, inclusive com alterações metabólicas, até com a própria rabdomiólise, e principalmente o impacto que isso traz na família durante esse processo de internação neste contexto. A letra A, e aí nós estamos falando aqui de prevenção do mnemônico da sarcopenia, mas eu queria chamar bastante atenção, porque quando nós estamos falando de prevenção, vocês observaram que uma das medidas de prevenção é atuar no manejo medicamentoso, no manejo nutricional, na otimização do desmame da ventilação, e isso tudo está permeado por um processo importantíssimo, que é o manejo de dor. Vários estudos na nossa área de enfermagem apontam a dificuldade dos profissionais de avaliar, a falta de sistematização em muitas UTIs e a falta de medidas adequadas, até mesmo não medicamentosas para o manejo clínico. Então, o relato de dor ele é considerado um padrão ouro, a dor ela tem que ser avaliada mesmo nos pacientes incapacitados, e nós utilizamos hoje como exemplo uma série de escalas de avaliação, e nós estamos contribuindo com isso. A redução de dor, melhora da funcionalidade e libertação mais rápida do paciente da UTI. E, consequentemente, isso impacta na prevenção de sarcopenia. Nós temos inúmeros procedimentos que geram dor intensa no paciente crítico, e eu, quando estou dando aula, até na graduação de paciente crítico, aponto para meus alunos. As pessoas não imaginam que a própria mudança de decúbito é um dos procedimentos que geram mais dor no paciente crítico. Além de outros procedimentos clássicos, como a própria aspiração traqueal, punções periféricas de catéteres, punções centrais, e até mesmo algo que chama bastante atenção hoje, que é um outro protocolo que nós temos de medidas de qualidade para reduzir as coletas sanguíneas, para evitar a repetição de exames desnecessários, para evitar espoliar o paciente, gerar desconforto, gerar dor, e o que, inclusive, perpetua os quadros de delírio. Então, como exemplo prático do que nós já fazemos, grande parte das UTIs, a equipe de enfermagem, com o auxílio da equipe multiprofissional, já aplica escalas de avaliação de dor, como a BPS, é uma escala que nós temos uma validação, né? E, inclusive, na avaliação daquele paciente que tem dificuldade, uma barreira de comunicação, como o próprio tubo. É um ponto muito importante a considerar aqui, que nós temos que lembrar que, para fazer isso, eu tenho que ter motivação, eu tenho que ter capacitação, eu tenho que ter envolvimento da equipe, não somente para avaliar, mas para comunicar e ter planos de estratégia clínica multidisciplinar de intervenção na dor. Essa aqui, só para exemplificação, é uma versão final da escala brasileira, né, da BPS, e temos outras escalas. Lembrando que todos os guidelines atuais de acompanhamento e avaliação de analgosedação sugerem que esse processo de avaliação da dor seja feito no mínimo 4 vezes por turno. Ele estabelece critérios de avaliar o que é uma dor significante pela escala visual, pela BPS, pela escala CIPOT, e o pilar de tratar a dor significativa dentro de 30 minutos de detecção e propor uma reavaliação. E aí que eu chamo bastante atenção, que para nós enfermeiros, nós também fazemos diagnóstico. Um paciente desse, ele pode ter um diagnóstico de dor aguda, de mobilidade prejudicada no leito, de um padrão respiratório ineficaz, conectado a um ventilador, e aí entra o papel do enfermeiro também, na investigação da própria anamnese e fatores de risco, na identificação de fatores presentes pela própria terapêutica que já possam intervir na queda da funcionalidade, da autonomia e até mesmo da dificuldade de aceitação da nutrição por esse paciente, e a nosso processo de reavaliação, que ele é constante. Tenho certeza que meus colegas vão apontar isso, mas passagem de plantão é diferente de halt.
Passagem de plantão ela deveria ser feita preferencialmente também com a equipe multi, mas nós sabemos que é uma tendência de passagem de plantão, categoria com categoria. Mas o round, ele é uma estratégia que nós temos várias publicações em que ele é um momento importantíssimo, principalmente dentro de um protocolo desse, de verificação de fatores de risco e de prevenção pela equipe multi. E aí é muito importante o empoderamento dos profissionais de UTI para que cada um tenha espaço de fala. E aí, quando nós trabalhamos empoderamento e gestão de equipes, é muito importante essa hierarquia horizontal dentro da UTI, em que cada profissional é tão importante como o outro. Qual o parecer do nutricionista, qual o parecer do psicólogo, qual o parecer da farmácia clínica, do farmacêutico, o que a enfermagem tem que apontar. E existe, inclusive, até uma pergunta que alguns médicos que trabalham comigo fazem, que eu acho interessante. Ele aborda muitas vezes o técnico de enfermagem e pergunta: você acha que o tratamento que nós estamos propondo para esse paciente está adequado? Você acha que você pode contribuir com alguma sugestão para melhoria? Que é a escuta de todas as categorias que atuam, inclusive o próprio paciente, quando ele pode se comunicar, e o familiar, quando é permitido e ele está presente nessa discussão. O último A da sarcopenia, ele fala de transferência de cuidado, e isso certamente será debatido aqui com todos os colegas, porque a continuidade dessas estratégias e ações que são feitas na UTI devem ter continuidade por todas as linhas assistenciais, até que o paciente tenha alta, e principalmente o segmento ambulatorial desse paciente, que hoje, pensando na experiência, é muito importante. Como que eu devolvo esse paciente para a sociedade? Como eu devolvo ele para a família? Ele trabalha, ele tem família, e qual a condição que eu estou entregando? E aí é muito importante, eu vou fechar minha apresentação falando de algo que é um pilar do nosso debate hoje, que é o plano terapêutico multidisciplinar. Gente, na gestão de UTIs, na gestão de equipes de alta performance, existe uma questão muito importante que é metas, indicadores. Aquilo que você não mede, você não consegue avaliar. E é muito importante porque isso já é difundido hoje em várias UTIs no país, em que o round eu discuto metas e indicadores de melhoria, o que eu desejo de evolução e o que eu vou ter que correr atrás para libertar esse paciente mais precocemente da UTI. E dentro do plano terapêutico, e essa é uma publicação que eu tive com colegas aqui de Minas Gerais, que também são intensivistas, em relação à identificação de fatores de risco, né? O próprio fato de um paciente ter uma lesão por pressão que não tolera mudança de decúbito é um fator de risco para a sarcopenia. A diarreia persistente, as dermatites de contato, ou até mesmo o uso de contenção mecânica de forma inapropriada são fatores que pioram a evolução clínica deste paciente. Então, o plano ele não é da enfermagem, o plano é da equipe. Por isso que no round nós debatemos metas, tem que ter um registro de forma eletrônica ou manual. Está aqui um foco para o nosso debate multiprofissional de hoje. O que cada profissional pode contribuir, qual a contribuição na prescrição diária de intervenções de cada equipe, quais são indicadores viáveis a serem monitorados e como que nós estamos preparando o nosso paciente para a alta. Que a alta ela é um momento tão importante quanto a admissão e o manejo clínico na UTI. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, estarei aqui durante todo o nosso debate e passo a palavra para a doutora Renata Pietro, para que junto com os colegas a gente possa escutar agora o que cada categoria tende a contribuir e manejar um checklist de verificação de fatores de risco e intervenções dentro de cada categoria que vão fazer o nosso time de excelência e um trabalho com qualidade na UTI. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigada, Cleiton. Você é sempre sensacional, né? Eu acho que você mostra o quanto a enfermagem ela pode ser protagonista na prevenção e na mitigação da sarcopenia aí no paciente crítico,
porque, querendo ou não, eu sempre digo que é quem está 24 horas ao lado do doente, né? Então, identificar aí os fatores de risco modificáveis e também reduzir o impacto, eu acho que é parte do cuidado contínuo de enfermagem essencial para potencializar a recuperação funcional. Com isso, eu gostaria de convidar, de trazer aí o nosso super time para trazer aí uma questão para vocês, né? Qual é o primeiro sinal que acende assim uma bandeira vermelha para o risco de sarcopenia para cada um de vocês ou para cada equipe onde vocês atuam? Como é que vocês têm trabalhado tudo isso? Quero aproveitar e convidar também o pessoal para ir trazendo comentários, utilizando o Q&A, o chat, porque é uma noite riquíssima com pessoas extremamente relevantes, com alto conhecimento sobre a temática e que com certeza vão nos ajudar muito aí nessa campanha. Ah, Fazendo aí uma sequência por departamento, Laura, podemos começar com você? Físio? Podemos. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Um sinal bastante importante para mim é aquele paciente em delírio e que nós não conseguimos manejá-lo, muitas vezes contido, e então a mobilização precoce entra para intervir nessa questão social desse paciente. Então, eu acho que o quanto mais precoce essa mobilização for, melhor. Nem que seja através da verticalização desse paciente, a sedação à beira-leito e seguindo alguns níveis motores, para que então assim ele consiga sair do leito e nós tenhamos menos uso de contenção mecânica e reduzir esses fatores que levam a, infelizmente, a incidência da mortalidade dentro da UTI, né? Ok, muito legal esse seu comentário e acho que isso traz um pouquinho o que pode também contribuir com a gente, né? Como é que a Fono levanta aí a bandeira vermelha para o risco de sarcopenia. Boa noite. Primeiramente, quero agradecer o convite neste momento muito especial para todos nós, para as UTIs brasileiras, para os nossos pacientes. Realmente, definir um único fator é um pouco complicado. Utilizando a fala da minha colega fisioterapeuta, eu complementaria, além do delírio, a função motora. No nosso caso, a função oromotora. Como é essa função daquele paciente e como essa musculatura pode estar afetando a musculatura que participa no processo de deglutição e de respiração, porque aí eu tenho dois grandes preditivos: quanto o paciente consegue ingerir via oral de forma segura e qual a capacidade de proteção de via aérea daquele paciente que está na nossa frente na terapia intensiva. Muito bom. O Ellen, a nutrição, que sempre acaba sendo uma grande parceira aí também frente à sarcopenia. Qual é aí o primeiro sinal para vocês? Renata, boa noite. Cleiton, Renata, obrigada pela apresentação tão afetiva, né? Sempre faz essa condução muito bem dos webinários, é muito bom estar aqui. Cleiton também pela apresentação, que já introduziu algumas questões nutricionais também, então já vai deixar minha fala um pouco mais livre, né, agora. É difícil a gente falar de né, um sinal, mas realmente, assim, a gente tem, como o Cleiton disse, a gente tem um paciente que vem com uma história, né, então ele já vem com uma história alimentar, uma história nutricional. Então, como a gente vai ver esse paciente quando ele chega na UTI com toda a sua história, é algo que a gente já vai acender talvez uma luz, né, de preocupação. Como ele evolui, né, então aquele paciente que em uma semana, por exemplo, já tem uma perda que a gente já visualiza, né, uma perda de massa muscular importante, e aí também a gente já teve outras letras anteriormente, né, que falou de rastreio, que falou de tecnologias, né, para fazer saber a leito e para acompanhar. Então, acho que como ele chega na UTI para nós, como que ele evolui naqueles primeiros dias também é algo muito importante, né? Acho que também a condição que ele está. E aí aqui a gente vai falar agora, né, ao longo dessa hora aqui de fatores de risco, mas uso de bloqueador neuromuscular, de sedação pesada, né, como ele tolera essa dieta, como é que ele apresenta a hiperglicemia, são todos fatores de risco, então são vários sinais aqui
E o cuidado nutricional ele é muito complexo, né, em terapia intensiva, então a gente vai acabar prestando atenção em tudo isso, né? Então são vários sinais, na verdade, de alerta, mas eu acho que eu traria aqui a história e a evolução do paciente nos primeiros momentos na terapia intensiva. Não, muito bom. Camila, qual seria aí a sua fotografia, o seu olhar? Boa noite a todos. Muito obrigada, Renata, por nos incluir nesse momento importante. Renata, como sempre, literalmente vestindo a camisa, né? Vou reivindicar a minha. Renata, para nós da parte da odontologia, alguns sinais de alerta são importantes, né? Um deles é se esse paciente ele tem algum impeditivo oral. Então, o time da fono, da nutrição, né, trouxe bem falado sobre essa questão do resgate da dieta oral, né, do envolvimento musculoesquelético nesse processo, mas muitas vezes esse paciente ele tem dor, ele tem um déficit de fluxo salivar, que ele não vai conseguir elaborar bem esse bolo alimentar. E o que eu chamo muita atenção também, já deixando um gancho para a Marcele, né, da questão física e de humanização também, porque o que é comum quando o paciente interna na terapia intensiva é tira-se todos os dispositivos e deixa em casa, né? Tira óculos para o paciente enxergar o que ele está recebendo de oferta alimentar, tira a prótese, né? Que é muitas vezes nem o cônjuge entende que esse paciente sabe que esse paciente não tinha dentes, né? Que ele usava prótese, mas tira a prótese e o paciente fica totalmente incapaz de triturar os alimentos e de receber esse bolo alimentar. E então trazer esse resgate das próteses para dentro da unidade de terapia intensiva. Obrigada. Obrigada, Camila. Acho que isso é um fator importante e com certeza a Marcele vai aproveitar esse gancho. Mas é claro, né? Ela me deu a bola e agora. Obrigada, um prazer estar com todos vocês. Obrigada pelo convite, Renata. Sempre maravilhosa e estar dividindo esse momento com a equipe Multi, realmente, né? Eu acho que eu vou tentar. É difícil identificar um que talvez chame mais atenção, né? A questão do delírio é muito importante, a gente já sabe o quanto que o paciente que apresenta delírio depois apresenta déficits cognitivos, tem todo um impacto emocional, né, psicológico também em relação a esse aspecto, ao fato de ter passado por um delírio. Tanto o delírio hiperativo quanto o hipoativo, né, que acho que o hipoativo até merece a nossa atenção, porque é a de maior prevalência, aquele paciente que não dá muito trabalho na UTI, que parece que está ali dormindo, mas ele não está se alimentando, não está fazendo as atividades, né? Não está fazendo fisioterapia, não se engaja no tratamento. A prótese, o quanto que impacta para a gente da psicologia também, né? Porque fica difícil até do paciente se comunicar, então para a gente isso tem um impacto importantíssimo. Mas entre tantos fatores psicológicos, que eu acho que daqui a pouco eu vou poder falar um pouquinho mais, mas o que talvez que chame uma atenção maior da parte da psicologia, serão os quadros de uma depressão ou de um humor deprimido. Porque a gente está falando de uma condição, de um sintoma emocional em que o paciente, às vezes não, ele tem a função ali motora, né, para deglutir, ele está com a prótese, mas ele não tem a vontade de se alimentar. Então, aquele alimento não é mais prazeroso. Então, quando a gente fala na depressão, é isso, da apatia, da anedonia, de coisas que davam prazer e não dão mais. E aí, um paciente mais deprimido, mais apático, consequentemente, vai evitar a fisioterapia, vai querer não sair do leito. Então, eu acho que a depressão, nesse primeiro momento aí, identificando um principal fator para a gente, seria esse, porque tem todos esses impactos na dieta, na saída do leito, no engajamento no tratamento, né? O fato de estar mais apático diante de todo esse processo. Muito bom. Eu acho que uma coisa que todo mundo traz é aí a questão da atenção, né, pessoal? E quando nós pensamos na atenção, tem um trabalho bastante interessante de um grupo de enfermeiros da Universidade de Wisconsin, que eles colocam que
Algumas barreiras acontecem o tempo todo dentro da UTI. Então, sedação excessiva dos pacientes, e acho que isso todos nós conseguimos identificar, né? Protocolos que às vezes não são muito claros, né? Então, escassez de recursos, tanto humano quanto treinamento, ah, e também a questão do medo que os profissionais têm de causar algum dano ao paciente, né? Acho que o Cleiton coloca isso no começo de como era a avaliação, quem tem aí algumas décadas dentro da terapia intensiva, né? E claro, existem facilitadores, né? Então, presença de protocolos, treinamento, acho que isso que a gente está fazendo aqui essa noite, essa interação da equipe multidisciplinar, interdisciplinar, enfim, essa colaboração e também um suporte institucional, né? Então, quanto isso é importante. E aí estão chegando aqui para mim algumas perguntas e eu vou direcionar para cada um de vocês. Já tem pergunta para todo mundo, tá? Então, vamos aí conversar. Opa! Mandem, pessoal, Q&A, chat. Utilizem essa ferramenta, né? A gente está falando aí de ferramenta, para a gente estar ouvindo um pouquinho como é que vocês desenham e trabalham nas instituições de vocês. E aí, pensando aqui numa pergunta para o Elkin, nós sabemos que a disfagia sarcopênica ela é silenciosa, né? Isso é um clássico. E por que a checagem sistêmica de fatores de risco para sarcopenia ela deve ser prioridade em pacientes hospitalizados com disfagia, Elkin? Muito obrigado, Renata, pela pergunta. Assim, eu sempre falo que nossos pacientes na UTI adulto, eles são uma bola de neve, sabe? Ele não é só aquele paciente, esse paciente já tem uma história. E geralmente existe uma concomitância entre a disfagia e a sarcopenia, porque é uma condição que pode levar a outra, ou é uma condição que pode piorar a outra. Então, elas estão diretamente associadas a maior risco de pneumonia aspirativa, prolongamento da ventilação mecânica invasiva, aumento da morte e mortalidade dos pacientes e pior prognóstico funcional. Tem muitos estudos que demonstram que maior tempo de internação na unidade de terapia intensiva é semelhante a um aumento da capacidade funcional da musculatura que participa tanto na deglutição como na respiração. Então, isso acaba atrapalhando dois grandes diretrizes dentro da fonoaudiologia, que é a eficiência, que é a capacidade de ingesta, e a segurança, que está associada à proteção da via aérea e à não invasão do conteúdo alimentar nas vias aéreas inferiores. Agora, junto com isso, vem outras questões que minhas colegas trouxeram, que nós estamos em um cenário muito crítico e também tem uma parte que a gente esquece, e é o prazer. Como os alimentos estão chegando ao paciente, quais os utensílios alimentares que eu estou oferecendo, qual é o tipo de tempero que eu estou utilizando, a forma que o alimento está sendo apresentado. E aí vem outras questões como inflamação, polifarmacia, participação de múltiplas especialidades, múltiplos discursos, múltiplas tarefas, períodos de descanso reduzido, noites curtas, dias intensos. Então, tudo acaba se acompanhando e piorando o cenário daquele paciente. Então, eu acho que todos esses fatores precisam ser checados e pensados na hora da gente tomar qualquer tipo de conduta. Não, muito bom. E vindo de encontro com essas condutas, eu queria reforçar algumas ações aí da enfermagem, talvez Cleiton queira falar um pouco, né? Quando nós pensamos na gestão de fatores de riscos modificáveis, por exemplo, então, hiperglicemia, uso de drogas vasoativas, sedação analgesia, que todo mundo acabou falando, né? A questão também dos corticosteroides, os bloqueadores neuromusculares, né? Então, o quanto essa vigilância dos efeitos colaterais também nos ajudam frente fraqueza, perda de força, retenção hídrica, além da questão da comunicação entre as equipes, né? E uma coisa que, claro, também com certeza abrange todo mundo aí, é a questão do manejo da ventilação, né? Que é
onde nós precisamos fazer a gestão dos fatores de riscos modificáveis, né? Porque a participação ativa no desmame ventilatório, garantindo aí um posicionamento adequado, bem como a higiene de vias aéreas e suporte de mobilização precoce do paciente ainda em ventilação mecânica é extremamente importante. E aí eu gostaria de saber se o Cleiton quer comentar alguma coisa sobre essas questões, que acho que são fatores de risco modificáveis e que dá para a gente trazer um debate e depois já passar a bola aí também para os nossos outros colegas. Cleiton, será que ele nos escuta? Não sei se Cleiton está presente. Bom, vamos esperar o retorno do Cleiton. Laura, aí... Oi. Renata, deixa eu só fazer aqui uma confusão. Será que Diga, você amiga. trouxe aqui alguns pontos super relevantes que eu acho que envolve muito de uma mudança mesmo, de cultura até, né? Uhum. Você acha que esses pontos que você trouxe, é, o que é mais difícil vem muito da resistência de alguns profissionais? Porque assim, a gente vê muito isso, né? Todos os guidelines falam aí de uma Uhum. sedação superficial, que a ideia é que realmente o paciente entubado sai andando pela UTI, como a gente vê aí nos Estados Unidos, mas aqui a gente não vê tanto assim, né? Ainda escuta que o melhor é o paciente em RAIS -5, né? Então, assim, queria levantar isso. Será que o maior desafio para a gente hoje é essa questão de uma resistência da equipe em relação a essas práticas que a gente já fazia? Eu acho que essa discussão filosófica, que Camilinha já levantou a mão, é uma quebra de paradigma, né, Marcelo? Eu acho que quebrar paradigma é uma longa jornada. E ó, as mãozinhas já subindo, né? A gente precisa de paciência, perseverança, compromisso, engajamento de todo mundo, não tem como, né? E quando nós olhamos para esse cenário de mudanças, por exemplo, a gente sabe que se você colocar um protocolo hoje, instituir alguma coisa, a gente vai colher os frutos ou o resultado daqui no mínimo 5 anos. Né? Uhum. Então, nós estamos começando uma campanha de sarcopenia para tentar mobilizar o país. Né? E o que eu faço? Eu saio andando com o meu paciente na UTI, né? Mas que recurso eu tenho? Então, eu acho que essa é uma longa jornada e a gente tem que aprender a trabalhar cada vez mais em conjunto, sabe? Essa questão de não só o round, a visita em conjunto, de tomar mesmo as decisões, como a gente lê nos papers, por exemplo. E aí eu passo a palavra, então, para a Camila, na sequência, a Laura, para a gente seguir esse debate, essa questão de Marcelo. Acho que o Marcelo tocou num ponto fundamental que vai ser a dor de todos nós aqui, né? Eu vejo duas coisas muito importantes aí. Uma que a gente está falando de segurança do paciente. E quando a gente pensa em segurança do paciente, contando com o headcount que todos nós aqui, todas as especialidades temos, isso é uma dor. Né? É uma dor você pensar que você tem que individualizar esse paciente, que você tem que ter tempo suficiente para olhar todo o contexto desse paciente, ver o que realmente é aplicável na condição dele, quais são realmente as necessidades daquele paciente, e suprir essas necessidades com o quantitativo de profissionais que a gente tem hoje. Que além de ser muito reduzido, nós ainda somos inundados por indicadores, números, processos, né? Toda a parte administrativa que hoje quem está beira-leito tem que fazer também, né? Então, eu vejo que essa mudança de conduta passa por isso também, mas também passa pela questão de, essa é uma coisa que me incomoda pessoalmente, a partir do momento que nós temos a palavra protocolo, isso parece que é padrão para todos, né? E a gente tem que lembrar de cada indivíduo, ele já entra com as suas deficiências, com as suas possibilidades de melhoria, né? Com seus contextos, com doenças associadas, e com adoecimentos da alma mesmo, que a gente vê até em nós profissionais, né? Eu acho que é por isso que a gente fica toda hora voltando aí no paciente como centro de cuidado, de novo, de humanização, né? Como se isso fosse um tema que não é, mas eu acho que é muito isso, né? Claro que tem as dificuldades, mas a gente está o tempo inteiro retornando o paciente ali para o centro para oferecer
melhor E no cuidado. chat o pessoal concordando aqui conosco, né? Então, muito bom essa troca, uma grande verdade, Poliana colocando aqui também. E acho que é isso, né? São pessoas, estruturas e processos que a gente precisa desenhar muito bem, né? E eu acho que leva um tempo, sabe, Marcele? Mas a gente vai conseguir avançar cada vez mais frente a essas questões. Tínhamos mais alguém com a mão levantada. Quem era? Deixa eu tentar ver aqui. Acho que era a Era Laurinha, eu. Laura falou? Laura. Isso, eu vou falar. Então, aproveitando a fala da Marcele ali, eu acho que a gente tirar o paciente do leito, eu tive o prazer de trabalhar em uma instituição onde era muito presente a mobilização e tinha um impacto muito social nisso. Então, o paciente, mesmo ainda com uso de ventilação mecânica invasiva, esse paciente jogava vôlei. Então, ele saía do leito, ele estava prevenindo a sarcopenia e ele estava tendo uma interação social, não somente com os outros pacientes, aconteceu já deles jogarem um paciente com o outro, mas a equipe, e aí era muito surpreendente o relato deles de que eles nem sabiam o tamanho que era aquela UTI, que eles não tinham ideia de que eles só ficavam naquele mesmo leito, muitos barulhos, e então era muito legal. Então, isso não acontece só lá fora, não. Só que realmente tem algumas barreiras que a gente precisa realmente discutir com a equipe e reforçar a segurança do ponto de vista da mobilização. A gente já sabe que um banho ocorre mais tração de dispositivo num banho do que num processo de mobilização precoce. Então, é reforçar realmente e embasar essa equipe para que todos juntos consigamos, então, trazer essa alta mais funcional do paciente, né? Muito bom. E aproveitando essa questão que você traz, Laura, como é que a fisioterapia identifica pacientes com risco aumentado para fraqueza adquirida na UTI, né? Que é mais ou menos isso que o Marcelo colocou, né? Como é que a gente sai andando com o paciente? Então, a gente parte de uma avaliação através de hand grip e algumas avaliações também, então, colocando a escala de MRC, e então, assim, a gente vai experimentando algumas medidas com esse paciente. A gente tem níveis motores, aonde o nível 1 seria ainda no leito, o nível 2 já seria uma sedestação, o nível 3, uma ortostase assistida, e o nível 4, então, a deambulação com ou sem auxílio. Então, seria mais ou menos dessa maneira. Chega aqui uma pergunta excelente, Laura. E chega uma pergunta da Roberta para a gente no chat. Como diferenciar a sarcopenia de outras condições associadas à perda de massa muscular? Então, caquexia, desnutrição. Eu posso contribuir, Renata, Claro. com a resposta. É interessante porque a gente não vai fazer uma diferenciação. Quando fala assim, a desnutrição, o paciente que perde massa muscular, ele vai ter um componente de desnutrição. Isso é uma desnutrição. Mas eu acho que é muito importante quando a gente fala que existe uma desnutrição global por perda de peso, mas existe a sarcopenia, como nós estamos falando de uma perda específica de massa muscular. E lembrando que esse paciente ele já pode entrar na UTI, como nós falamos, com esse processo de uma caquexia, os pacientes que têm síndrome de mobilidade e que não têm definição de cuidado paliativo e que, às vezes, eles têm medidas de intervenção invasiva e vão ficar um tempo prolongado. Então, a pergunta é interessante, porque eu retorno àquele primeiro slide que eu apresentei, porque nós temos ali a sarcopenia, ela faz uma interface com esse processo nutricional de redução de mobilidade e força na UTI, com todos os fatores que reduzem o potencial de capacidade neuromuscular desses pacientes. Um exemplo é, se eu priorizo sedação profunda, eu prolongo o paciente no leito, eu prolongo ventilação e eu prolongo massa muscular. Simples fato do paciente estar acamado é um fator deletério para que ele tenha evolução de sarcopenia. Por isso que é tão brilhante até a atuação da fisioterapia com o processo de mobilização precoce,
Por quê? O simples fato de colocar o paciente na poltrona, mesmo que seja por 2, 3 horas, estimular, promover o autocuidado, promover que o paciente também se envolva com o que ele pode recuperar, isso é importante, tá? Mas aí, e os colegas podem me ajudar na explicação, mas eu entendo que são praticamente sinônimos, que esse paciente, muitas vezes, a sarcopenia a gente só define que é esse processo específico de perda muscular. E nem toda desnutrição ela é proteica. Ela pode ser uma desnutrição global, por perda global de peso, uma desnutrição específica, né, como uma hipovitaminose. Isso tudo tem que ser monitorado nos pacientes. Muito bom, Cleiton. E antes de eu passar a palavra para o Ellen, até para complementar aí para a Roberta, o que a gente tem que lembrar também, pessoal, é que assim, 20 a 70% dos pacientes que ingressam na terapia intensiva, né, eles já têm baixa muscularidade, né, o que tem a ver com o que o Cleiton falou lá no início da aula, que é o antecedente do paciente. Então, se ele tem uma insuficiência cardíaca crônica, um câncer, se ele é um renal crônico, um paciente idoso, enfim, e o catabolismo crônico desse paciente durante a jornada na UTI, né? A massa muscular ela vai sofrer agravos, porque nós teremos aí detratores, como já foi citado aqui por todos, né? Então, sedação prolongada, tempo de ventilação mecânica, bloqueador neuromuscular, o que vai com certeza acelerar o catabolismo e o paciente vai estar perdendo massa, né? E aí eu passo a palavra para o Ellen me complementar nessa jornada. Eu acho que é bem a ideia, né? Focando na pergunta mesmo, como diferenciar a sarcopenia de outras condições, né? Elas são condições distintas, então, né? Sarcopenia, caquexia, desnutrição, mas elas podem se sobrepor, e eu acho que isso que talvez traga, né, aqui um pouco de dúvida também nesse sentido. A sarcopenia aqui, vou contextualizar, né? Ela é uma perda, então, de força, massa e funcionalidade, né? Questão muscular. A desnutrição eu traria ela como algo maior, né, algo mais abrangente, assim. Então, quando o paciente interna na UTI, quando interna no hospital, né, mas aqui no caso na UTI, é habitual, né, a gente faz uma triagem de risco nutricional, a gente faz uma avaliação nutricional completa e isso traz, então, um diagnóstico de desnutrição. Um exemplo, né, de uma ferramenta que avalia desnutrição, a avaliação subjetiva global. Então, o que a gente pergunta, né? A história nutricional desse paciente, é por isso que eu trouxe como sinal, né, de alarme ali no início, né, como é que ele estava em relação à história de peso, de perda de peso, se perdeu peso recentemente, né? O consumo alimentar desse paciente, então, antes ele internar no hospital, então você já tinha uma história de não conseguir se alimentar bem em casa ou no hospital. Presença de sintomas gastrointestinais que também vão fazer ele se alimentar menos, né? Alteração de funcionalidade, que aqui vem junto, né, com a questão de muscularidade, então, no caso de sarcopenia. Também exame físico desse paciente, então, como é que são sinais de que ele apresenta de desnutrição. E aí vai, então, por isso ela é uma condição, né, que ela é distinta, né? Mas no caso, quando a gente fala de sarcopenia em paciente grave, a gente tem a doença, então, causando essa sarcopenia, então a gente tem alguma similaridade aí também com caquexia, que também tem uma doença de base por trás, né, dessa desnutrição. Então, aqui a gente tem uma distinção, né, entre as condições, cada uma poderia ser o tema aqui, né, de uma longa discussão, mas no caso, a sarcopenia, que a gente quer, né, prevenir, a gente quer reabilitar, então, como é que a gente vai guiar essa conduta para sarcopenia? Então, aqui é importante entender a história desse paciente, sim, né? E aí a gente vai ver como é que está esse histórico, por isso que eu trouxe como sinal de alarme. Mas aqui, com uma terapia intensiva, a gente pode ter um paciente também que chegou e que estava bem, que não tinha nenhuma condição antes, né? E por isso é importante a gente ver os fatores de risco modificáveis. Eu vou alinhar um pouquinho só com o tema aqui para a gente poder já abordar um pouquinho, né? Que algumas coisas a gente não tem o que fazer, né? Então, como ele chega, é um fator, né? Mas ele já chegou pra gente, né? Então, você já tem mais nutrição, a gente já tem esse fator, talvez não modificável nesse momento, né? As comorbidades que ele traz também é algo dele, então a gente não tem muito como agir para evitar, mas outros fatores a gente tem como atuar, né? Então, uma questão de hiperglicemia, que eu não sei, Renata, se eu já falo um pouquinho agora, como é que fica melhor, mas eu acho que é importante, né? A gente tem uma ampla atuação nesse sentido. A gente Já sabe que a vamos falar. hiperglicemia no paciente grave ela é multifatorial, né, como várias outras condições, então ela é algo da doença grave, então causando hiperinsulinemia, resistência insulínica. A gente também tem aumento de glicemia por
não, glicogênios, então muscular, então a gente tem aquela síntese endógena de glicose, né? Então a gente vai ter hiperglicemia nesse paciente, né? Agora, como a gente vai manejar isso? A oferta, a terapia nutricional, né, a conduta, ela não vai conseguir suspender essa questão de hiperglicemia, mas a gente pode ter estratégia, sim, para conseguir manejar isso. E eu acho que aqui a questão da oferta calórica é algo importante, que a gente tem que estar atento, né, e a gente isso vem sendo transformado, assim, né, a nutrição e terapia intensiva nos últimos anos, o quanto a gente oferecia de aporte calórico e o quanto que hoje em dia a gente preconiza. A gente está aí falando em ofertas mais moderadas, né? Então, na primeira semana, especialmente, pensando muito nessa síntese endógena também de caloria que o paciente vai apresentar. A oferta, então, calórica é algo que a gente tem que avaliar, né? Isso a gente pode fazer, né? Então, fatores de risco, o que a gente pode fazer, né? Modificáveis aqui, né? A gente pode avaliar, sim, essa oferta calórica, tá sempre monitorando esse doente. Oferta de outras ofertas calóricas não nutricionais, então Propofol, soros glicosados também vão contribuir para uma oferta calórica alta, que pode estar relacionada à hiperglicemia. É algo que a gente também tem que estar atento. Então, também se a gente tiver recursos como calorimetria para avaliar a necessidade calórica naquele indivíduo, naquele momento, nem todo mundo tem, mas quem tem, né, a gente pode utilizar isso sim, né? Então, ficar reavaliando o paciente nesse sentido de necessidade. O perfil da dieta que a gente vai usar é algo importante, então, se a gente tem também esse recurso, né? Quantidade de carboidrato, perfil de dieta mesmo, então, índice glicêmico. Talvez, se necessário, né, a gente não consegue manejar de outras formas a glicemia, a gente vai ter a insulina como recurso de manejo, então, de hiperglicemia na UTI, um dos principais, mas a característica da fórmula nutricional também pode ser interessante, né, a gente fazer uso, se a gente tiver esse recurso. Então, uma dieta que talvez com um índice glicêmico mais baixo, fonte de fibra, uma quantidade ali de proteína de gordura que a gente também tem um perfil melhor, no sentido de controle glicêmico, né? E a gente já viu em revisões sistemáticas, né, de que talvez uma fórmula especializada, quando bem utilizada, quando indicada, ela pode diminuir a variabilidade glicêmica, que é algo que também tem impacto, né, que quando a gente fala de prevenção, né, de sarcopenia. Então, eu falei um pouquinho de hiperglicemia, nutrição aqui, mas acho que eu vou deixar os colegas também que estão dispostos, né, a ajudar nos comentários e a gente pode voltar nesse assunto na sequência. Não, muito bom, Elia. Até por isso, acho que o Cleiton tinha caído na hora, quando eu estava falando da gestão dos fatores de risco modificáveis, a hiperglicemia, o enfermeiro monitora o tempo todo, né, a glicemia capilar, né? Então, administra insulina conforme protocolos, enfim, traz aí alertas importantes. Então, o quanto é importante nós trabalharmos essas gestões de fatores de riscos modificáveis, né? E aí o Elkin acho que quer complementar. Elkin? Oi, sim, sim. É muito interessante toda essa discussão e eu fiquei pensando na pergunta como diferenciar uma sarcopenia de outros tipos de afetação muscular e nutricional. E uma coisa que é muito clara é que a sarcopenia não é diagnosticada de forma imediata. Nós aqui já falamos em vários webinars que ela é feita em múltiplas etapas. Então, ela é uma suma e uma consequência de muitos fatores. Eu poderia, caquexia, desnutrição, identificar na avaliação clínica com um histórico. Agora, quando nós falamos de sarcopenia, nós precisamos ter um ponto de partida, saber quem era esse paciente, como ele está agora e como ele tem esse desenvolvimento do seu peso, do seu aporte calórico e da seu aporte e do seu desenvolvimento funcional. Então, quando eu tenho esses fatores, baixa força muscular, baixa massa muscular e desempenho físico diminuído, seja na função orofaríngea ou na função física, aí eu tenho uma equação completa que vai confirmar o diagnóstico de sarcopenia depois de múltiplas avaliações de equipe multidisciplinar. Então, eu só queria também trazer esse adendo para nossos colegas que fizeram esse questionamento. Não, perfeita a sua colocação, Elkin. E aí temos Laura com a mão levantada nesse debate, que está muito acalorado. E para trazer um cenário ainda mais de questionamento, antes de eu passar a palavra para a Laura, eu queria chamar a Marcele, porque nós falamos muito aí de fisiopatologia, de cuidados, né? Enfim, de vários fatores. Entender um pouquinho para a gente quanto multidisciplinaridade, interdisciplinaridade,
quais seriam aí os fatores psicológicos que podem aumentar o risco de um paciente desenvolver sarcopenia e de que forma eles influenciam no processo e como vocês checam, avaliam esses fatores de risco? Aí já passo a palavra para a Laura. Tá, vamos lá. Bom, então, em relação à psicologia, tem todo um conhecimento e avaliação desse paciente. Se já tinha, por exemplo, algum transtorno de humor, seja depressão, seja ansiedade, ou se esse paciente apresenta esses sintomas de uma forma reativa, que a gente fala, a partir da hospitalização e do adoecimento. Então, o paciente que está mais apático, como eu falei, né, em relação à depressão, mas tem também o paciente que fica mais ansioso, que tem medo de cair, por exemplo, que não quer fazer a fisioterapia, que não quer sair do leito, porque fica com receio, que fica inseguro ou mais preocupado, principalmente em relação à queda. Então, são fatores que a gente avalia. A importância do estresse, a gente fala tanto, né, o quanto que a UTI é um ambiente estressor, mas não só do ambiente, mas o estresse de um diagnóstico, às vezes foi uma doença abrupta para aquele paciente, né, e o quanto que precisa lidar com dor, com todo esse processo. Então, o estresse tem um impacto também ali, né, do cortisol na massa muscular e no efeito psicológico também de lidar e de se adaptar com essa condição da UTI. Tem os déficits cognitivos também, a gente muitas vezes, talvez a maioria das nossas UTIs tenham a predominância aí de pacientes idosos internados, né? Então, acho que isso é uma outra condição que a gente precisa avaliar. Se era um paciente que já tinha algum déficit antes, às vezes não diagnosticado, mas que vai interferir também nessa parte, tanto da alimentação, quanto de fisioterapia, das atividades de autocuidado, né? Então, acho que esses são pontos principais que a gente precisa observar enquanto o paciente está ali na UTI, né? Então, se recusa algumas medidas, se não engaja tanto no tratamento, se alimenta pouco, né? Se recusa as dietas, mesmo quando a gente autoriza, né, alguma comida de fora, para ver se o paciente come melhor e ainda assim tem uma dificuldade de aceitação. Então, acho que esses são fatores importantes que a gente precisa tá ali de olho, porque vai depois repercutir ali numa piora, tanto em relação à sarcopenia. Eu acho que muito do que o Cleiton trouxe quando a gente fala da PIX, e é isso, né? O paciente que sai da UTI e ele tem toda uma repercussão física, sim, e aí tem a questão da sarcopenia associada, a gente já sabe que é um paciente que demora mais de um ano, às vezes, para voltar a trabalhar, que tem dificuldade de subir uma escada, de andar alguns metros em função dessa perda muscular. Mas, além disso, o impacto que isso traz na sua qualidade de vida, né? Da PIX, pensando no aspecto emocional. A gente fica ali, quem que vem primeiro? Vem a depressão primeiro ou o impacto por conta da doença que o paciente está tendo, que ele não consegue fazer as atividades que ele fazia antes, e isso vai levar a uma depressão, né? Então, o quanto que isso vai ter um impacto na sua qualidade de vida de forma geral e até na sua imagem de corpo. Então, de uma forma bem sucinta, quando a gente fala de imagem corporal, é a representação que a gente tem do nosso corpo. E aí pensar em alguém que não consegue fazer as atividades que fazia antes, ou muito emagrecido, né? O quanto que isso também pode levar a um isolamento social maior, né? Demorar para interagir de novo nas relações sociais. Então, acho que tudo isso a gente precisa estar atento, não só durante a internação desses fatores, como você trouxe, mas também pensando aí no pós-UTI, no impacto que esses pacientes têm por conta desse período aí de internação e quanto que isso tem uma repercussão na vida dele e da família. Muito bom. Não, perfeitas suas colocações. Laura pediu a palavra. Será que não? Eu Renata, eu acho pedi. que a gente... Opa, Tá falhando. estão me ouvindo bem? Agora melhorou, Eu acho Laura. que está ruim. Estão me ouvindo? A vontade do paciente, as estratégias de exercício, acho que está dando conexão instável, né? Eu vou passar a palavra para o Vamos. Cleiton. Vamos ver se a sua conexão melhora. Cleiton, por Oi, favor, professor Dr. Cleiton. obrigado. Marcelo falou uma coisa muito importante, né, desse papel do próprio paciente, da família, e eu queria chamar a atenção de um ponto aqui,
que isso tudo que nós estamos falando aqui, ele envolve tecnologia, por exemplo, ter uma dieta, um suporte nutricional adequado, ter até uma equipe qualificada e multiprofissional, né, num dimensionamento adequado é importante, mas um ponto que eu queria chamar bastante atenção é como que a gente está cuidando das equipes. E aí, nós estamos falando aqui de uma série de tarefas, de habilidades, que dependem de uma proatividade, que dependem da boa vontade e que até de paciência com os pacientes. A enfermagem ela faz algo muito simples, às vezes, mas que é fundamental, que é ofertar dieta oral para alguns pacientes dentro da UTI, que é um processo de alto risco, que eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter tolerância, eu tenho que sinalizar para a equipe da terapia nutricional e para o médico sobre a aceitação. Esse é um problema que nós temos hoje, porque a segunda meta internacional de segurança, ela fala de comunicação efetiva. E muitas vezes, quando você vai ver as anotações de enfermagem ou anotação de outros profissionais, não há um relato muito claro sobre o quanto que ele aceitou daquela dieta, o motivo da recusa, se tinha algum fator de intercorrência, e até mesmo, como Marcelo colocou, se em algumas situações nós poderemos flexibilizar, trazer a família e ofertar em algum momento alguma dieta que seja liberada pelo serviço de nutrição trazido pela própria família. A política de humanização ela deixa isso muito claro, por isso que nós falamos desse diálogo com a família. E aí eu lembrei aqui com a fala de vocês de uma fala de uma técnica de enfermagem no meu último plantão. Ela estava com uma paciente queixosa, com delírio, com agitação psicomotora, confusa. E ela me falou assim, eu prefiro 3 intubados do que um paciente desse que me dá tanto trabalho dentro da UTI. E é por isso que eu falo que a gente tem que cuidar de quem cuida. Nós temos inúmeros profissionais hoje que não entendem o real papel deles na UTI, que eles até subestimam um paciente que não está entubado, como se a UTI fosse um local só para paciente com droga vasoativa, em ventilação mecânica, instável. Então, talvez é uma política que nós teremos que desenvolver com a capacitação das equipes, a começando pelo técnico de enfermagem, porque não foi uma nem 2 vezes que eu vi técnico de enfermagem resistente a auxiliar a fisioterapeuta a mobilizar o paciente, sentar na cadeira. Então, qual que é o entendimento dele sobre isso? Qual que é a participação? Porque ele pode ser um agente na equipe que, inclusive, sugere e colabora com a mobilização de um paciente. Por isso que eu aproveitei a fala da Marcela e quis falar um pouco sobre isso, porque são uma série de medidas que a gente precisa de engajamento da equipe, comunicação entre a equipe multi, parceria e metas que são compartilhadas. E, infelizmente, em muitas UTIs, as pessoas só cumprem tarefas, elas só cumprem prescrições, elas não vislumbram o potencial que o paciente tem de melhoria. Então, eu queria... E só mais um adendo, quando o último A da sarcopenia, ele fala de linha de cuidado, algo que me chama bastante atenção hoje é a diferença que nós temos nessa entrega do paciente para a família e domicílio, no segmento ambulatorial, quando nós estamos falando do regime público de saúde e do sistema privado. É só a gente pensar que vários pacientes, quando são encaminhados para alta, ele precisa de ter um segmento no programa de saúde da família. E como que a gente tem fragilidade até do próprio programa de saúde da família nesse processo, com as visitas, com acompanhamento, com monitoramento, o que no sistema privado de saúde a gente já tem uma equipe mais adequada, um acompanhamento domiciliar mais efetivo. Então a gente não pode deixar de discutir isso, porque se é público, se é privado, muda muito no segmento ambulatorial, principalmente pelo acompanhamento das equipes de apoio, né, que a gente chama de NASF, como é fisioterapia, a nutrição, a farmácia e o próprio acompanhamento da equipe de saúde da família para visitar, monitorar e seguir metas que foram ou deveriam ser alinhadas com a equipe intra-hospitalar. Não, muito bacana, Cleiton. E esse debate você traz aí uma série de fatores modificáveis, vamos dizer assim, né?
E, infelizmente, nós temos que ir encaminhando para a reta final da nossa web. Então, como eu vi que todo mundo levantou a mão, e essa discussão está muito boa, eu começo aí a dar a palavra, então, para a Laura. Tá? Então, vamos fazer aquela mesma sequência para colocar aí os seus apontamentos e já irmos finalizando. Isso. Eu acho, então, que checar a vontade do paciente, e aí eu faço uma provocação ali para Marcele, para o Ellen, para o Elkin, a respeito de, às vezes, nós ofertarmos um tipo de exercício que o paciente prefira. Então, o uso de um óculos de realidade virtual, nós temos um até de baixo custo e que é muito interessante, eles toleram muito mais o exercício. Às vezes, uma ida até a capela do hospital já aconteceu também e foi muito interessante. E a oferta de um picolé, que às vezes é alguma coisa muito prazerosa e que, conforme a liberação da nutrição e da deglutição, seria um fator para a gente pensar nessa melhora desse paciente. Muito bom. Elkin? Tudo bem? Tudo bem? Eu fiquei na. Não sei se não consegui escutar direito o começo da pergunta. Tu quer que eu te diga que tipo de estratégia eu utilizo ou qual das estratégias que você mencionou eu utilizaria na terapia? Não, no seu ponto de vista, na sua vivência. É isso, né, Elo? Tá. É isso? Tá bem. Perfeito. Então, eu sou uma pessoa por natureza educativa, tá? Então, nesse cenário de educação, eu sempre gosto de entender quem era o paciente antes. Eu já falei isso aqui várias vezes. Eu sempre vejo o paciente em três momentos. Quem era o paciente, como se comportava e como se alimentava e o que comia antes de internação, o que ele comeu quando internou e o que ele pode comer depois de internação. E sempre o meu desafio profissional é fazer com que esse paciente fique igual como estava em casa ou chegue próximo do que ele estava. Agora, quais recursos eu vou utilizar? Eu falo que a fonoaudiologia ele é uma terapia que parece uma terapia de casal. É uma questão de vínculo. Tu tem que conhecer o paciente, o paciente precisa conhecer o fonoaudiólogo e eles precisam dar match. Porque se eles dão match, eles conseguem fazer de tudo. Ele vai falar das vontades dele, do que ele gostaria. Eu vou identificar quais exercícios ele tem melhor desempenho, quais têm maior dificuldade, como organizo as repetições e a série de uma forma estratégica para que ele tenha mais resultado e como levo isso para cenários reais. Então, como levo isso para uma refeição com a família? Como levo isso para uma refeição com terceiros? Como levo a comunicação dele a um nível básico de interação sem que gere estresse, porque ele não consegue dizer o que ele sente. Então, eu não tenho uma receita de bolo, é muito individual e particular, então eu sempre otimizo as primeiras horas para conhecer quem era o paciente e tentar dar para ele o melhor e o mais próximo à realidade que ele viveu antes de chegar à nossa CTI. Muito bom. Passamos a palavra para o Ellen. Eu queria dizer que passou muito rápido o nosso tempo, né? Pois Já que é. a gente poderia ficar falando muito tempo sobre isso, mas tudo bem, né? Você sabe que é importante também. Eu poderia aqui ficar falando de outras coisas, tá? Mas eu sei que vão ter outros webinars, então, para falar de estratégias de proteína, enfim, isso eu sei que vai ser muito bem, né, encaminhado pelos colegas, né, os próximos webinars. Eu vou direcionar minha fala aqui para aspectos mais sobre alimentação mesmo, né, que é um cuidado que envolve muito afeto, e aí a enfermagem, é quem tá ali, né, quem vai ajudar, né, o paciente a se alimentar. A família, quando tá junto também, é quem vai ajudar muito, né, o paciente a tá mais engajado também nesse cuidado, né, que é ele se alimentar. Então, a alimentação via oral é algo que eu vejo com muito carinho, né, na UTI. De fato, a alimentação, ela é um cuidado de afeto que a gente faz, né, desde que a criança nasce, né, desde que o bebê nasce, é alimentado, então isso é um ato de amor, né, de cuidado que muitas vezes é o que o paciente consegue decidir na UTI, né, isso é muito forte, assim, também quando eu vou conversar com o paciente, que ele tá ali sujeito a várias terapias que ele não tem, né, nenhuma decisão, muitas vezes ele não, é aquilo ali é feito, a prescrição, né, o horário das atividades, enfim, algo que ele não tem ingerência, mas a alimentação é algo que ele pode
muitas vezes decidir o que ele gosta de comer, o que ele quer comer. Muitas vezes também, assim, claro, ele não vai poder se alimentar, talvez por uma questão, né, que a fono tá junto com a gente para ver melhor consistência. Ele não vai poder escolher, mas ele pode escolher alguma coisa, né, a forma como a gente vai oferecer um alimento, né. Também que a Laura trouxe de oferecer um certo conforto, e aí gelo, né, algo muito simples, né, um picolé também que vai dar um conforto para esse paciente. Então, a alimentação é algo que o paciente consegue decidir, isso eu acho que é muito importante, por isso quando a gente pergunta, eu tento perguntar assim, né, o que que tu gostaria, né, para que tu tem vontade, a gente pode tentar conseguir isso para ti, mesmo que a gente não, às vezes não vai conseguir eventualmente, né, mas a gente Claro. pode trazer isso como uma opção para o paciente sentir, né, porque ele poder optar, ele poder decidir se ele ser mais engajado no tratamento dele. Uhum. Depois a gente sai atrás daquele alimento, né, enfim, tenta fazer aquilo vir para ele, né? Enfim, mas então a alimentação como algo de humanização realmente aqui. Então, quando a gente quer, né, o paciente engajado no tratamento, isso é muito importante, muito por questões psicológicas e então todas as profissões aqui são muito importantes, né? Quando a gente fala de alimentação e a fisio também posicionamento, né? Também desse paciente para ele se alimentar. Então, eu poderia falar de todos aqui, a odonto, a Camila tá aqui com a gente, né? Imagina a via oral desse paciente, alimentar a boca desse paciente. Então, eu vou deixar para os colegas falarem aqui, porque eu sei que eu vou estar bem representada por todos, todo mundo muito engajado nessa questão, né, da alimentação. Eu encerro e agradeço a participação, foi muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos. Passamos para Camilinha. Camila. Eu acho que a gente teria que ter umas 2 horas, viu, Renata? Vamos reivindicar. No mínimo. Olha, eu queria fazer um convite para todo mundo amanhã, para que todo mundo tome seu café da manhã, não higienize até a hora do almoço. Se possível, passe por uma sessão de VNI e aí depois vão ter o seu almoço. Então, infelizmente, isso não é uma coisa que está longe das nossas realidades, né? Os pacientes que às vezes não têm um cuidado de higiene a contento e tem uma cavidade bucal muito seca. Isso, quando a gente pensa na sarcopenia, a primeira coisa que a gente pensa é realmente na prótese. Não, o paciente não tem dentes para se alimentar, só que tem alguns contextos antes que a gente tem que lembrar, né? Da remoção dessa matéria orgânica que às vezes fica aderida no palato, isso altera sobremaneira o paladar desse paciente. A condição de saliva, porque a gente lembra muito de secar a boca no paciente cialorreico, né? Pelo risco de broncoaspirar, mas e lubrificar essa boca, né? Hidratar essa boca para que o paciente tenha uma qualidade de saliva, que ele consiga formar ali o seu bolo alimentar, que ele consiga secreção de gustina para ele ter a percepção real percepção dos sabores. Um olhar para lesões, mesmo que pequenas, que precisam ser tratadas para aliviar a dor, que muitas vezes o paciente ele não quer se alimentar, ou porque ele tem dor, ou porque ele tem realmente uma alteração de odor, e isso gera junto uma alteração de paladar, né? Então, eu falo brincando desse convite, mas todos nós sabemos que ao levantar de manhã cedo, a gente quer primeiro fazer uma higiene, quem não tem o hábito de higiene, pelo menos tomar um copo de água antes de tomar a sua refeição. E os nossos pacientes, eles às vezes saem de uma intubação, que já não tinham um cuidado ideal, ficam ali mais dias sem esse cuidado e a gente vai ofertar um alimento nessa condição, né? Então, eu trago esse olhar de via dupla, tanto um paciente emagrecido e que ele precisa reinserir uma prótese, e ali a gente vai precisar de um colega, né, da odontologia para reembasar essa prótese, porque ele perdeu, não adianta, ele já perdeu massa muscular, né, e aquela prótese já não vai ter uma adaptação correta, mas, por outro lado, também, né, esse paciente que ele não vai conseguir, mesmo com dentes, mesmo com uma condição clínica, receber a oferta desse alimento por condições inviáveis mesmo da cavidade bucal, né? Então, eu chamo a todos para a gente lembrar que, quando fala em sarcopenia, a gente tem, logicamente, outras vias de alimentação, né? E a Ellen pode nos ajudar muito com isso. Mas, quando a gente fala no máximo possível, né, de restabelecimento de via oral, nem que seja de dieta de conforto, a gente tem que ter um olhar diferenciado, né, para essa cavidade bucal. Obrigada de novo, viu, Renata? Parabéns demais pelo evento. Vamos juntas sempre. E Marcele, faça aí suas ponderações finais, minha amiga.
Bom, eu já falei o impacto, né, da questão emocional, de qualidade de vida. Eu queria só era voltar um pouquinho no que o Cleiton trouxe, quando ele trouxe aquele relato, né, do paciente em delírio, e de fato o paciente em delírio hiperativo, principalmente, vai dar muito mais trabalho para a equipe, né? Mas se seguir o bundle ABCDF, o paciente não vai ter delírio e a equipe não vai ficar sobrecarregada e o paciente não vai ter sequela física, emocional ou cognitiva quando sair da UTI. E aí, assim, só para finalizar, porque ele falou, e aí eu quis só completar, a gente fica falando tanto hoje de burnout o tempo inteiro, né? Entrou no CID-11, mas acho que uma coisa importante, a gente falou muito de engajamento do paciente na sua recuperação, na reabilitação, fazer uma fisioterapia, se alimentar bem, mas o quanto que os profissionais precisam estar engajados, né? E aí é muito da gente buscar qual o sentido do trabalho para cada um. Por que que a gente escolheu trabalhar no hospital e trabalhar na UTI, né? Então, a gente acaba, os profissionais, delegando responsabilidades para a instituição, mas isso é nosso, né? A motivação, ela é interna, não é externa. Então, é a gente resgatar o porquê que a gente fez essa escolha, e isso vai refletir, com certeza, no melhor cuidado que a gente vai oferecer para o nosso paciente, e menos impacto aí na sua saúde física e emocional. Obrigada pelo convite, foi ótimo. E, gente, foi uma delícia, muito bom, muito bom. E eu acho que para fechar toda essa nossa discussão, fiz aqui algumas anotações, né? Vocês nos ajudaram aí a construir uma linha de cuidados que com certeza faz a diferença, né? Desde que eu tenha força de vontade, né? Porque a sarcopenia na UTI ela é multifatorial. E vocês mostraram que é de responsabilidade de toda a equipe, né? Com intervenções precoces, a gente vai conseguir evitar aí a progressão. Alguns fatores nós não vamos conseguir mudar ou modificar, mas identificar e manejar precocemente os modificáveis faz toda a diferença, pessoal. E trabalho em equipe, com certeza, melhoram a preservação funcional. E acho que esse é o objetivo da campanha, é sistematizar o cuidado frente à sarcopenia, que vai desde o screening, né, da triagem até a alta, sempre reforçando ser uma abordagem interdisciplinar. Eu acho que isso é muito importante ficar claro aqui, e a MIB tem trabalhado muito isso nessa campanha, porque se tem um ambiente onde todos trabalham em conjunto, esse cenário é cada vez mais a nossa amada terapia intensiva, né? E um último recado que eu queria dar aqui antes de encerrar é que lembre-se que a campanha ela é composta por várias letras. Então, quem não assistiu os encontros anteriores, as webs, elas estão gravadas no canal do YouTube aí da MIB. Então, já deixa aí um lembrete para que vocês possam assistir, estarem presentes na próxima web da sarcopenia, da prevenção à reabilitação na UTI, que será então a letra O, que é a otimização hidroeletrolítica. Não deixem de assistir e construir essa trilha de aprendizado que tem sido muito bacana, né? Sendo que de nada valerá assistir todas as aulas da campanha se você não conseguir compartilhar isso com a sua equipe, né? Então, vamos começar a pensar nessa intervenção precoce. E por isso eu gostaria de agradecer a todos que ficaram conosco até essa hora, né? Muito obrigada aí aos nossos convidados que aceitaram prontamente o desafio de discutir conosco nessa noite. Um beijo muito carinhoso para todo mundo e nos vemos na próxima web sobre sarcopenia da prevenção à reabilitação na UTI. Até mais! Até mais, pessoal. Até mais. Abraço. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite.